A autoestima é um dos pilares do homem confiante. Sem uma autoestima elevada, dificilmente você vai se transformar em um homem confiante. E muito do que a gente vai ver aqui no curso vai te ajudar a melhorar a sua autoestima. Mas esse módulo vai ser focado em autoestima. Eu vou te passar algumas bases que você vai precisar trabalhar e ter para melhorar a sua autoestima, porque sem isso você não vai se tornar um homem confiante. Mas o que é autoestima? Basicamente, é a confiança em nossa capacidade, isso seja capacidade de pensar, capacidade de dar conta de desafio, capacidade de fazer alguma coisa diferente, capacidade de chegar em mulheres, capacidade de ter saúde, enfim, confiar em nós mesmos. E também é a sensação de que temos valor e direito de vencer. Algumas pessoas acham que elas não têm direito de nada, que elas estão aqui no mundo, que elas não podem fazer as coisas, mas todo mundo tem seus direitos. Você tem direito de vencer, você tem o direito de ser bem-sucedido na vida. Por mais que você venha de uma família humilde, de uma família que passou dificuldades, e por mais que eles tenham te falado algumas coisas que vão contra isso, até por falta de outras experiências ou por falta de vivência, você pode. Se nós não confiamos no que a gente pensa, a gente fica passivo. E a tendência é que a gente desista rápido. Por que isso acontece? Quando a gente não confia no que a gente pensa, a gente acha que é tudo coisa do acaso. Então a gente acaba caindo na armadilha de pensar que se a gente tentar ou não, vai dar na mesma. O que for é para ser. É o meu destino. Então a tendência das pessoas que não confiam no que elas pensam é desistir rápido. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa determinada que não confia no que ela pensa. E aí se você assume uma meta aqui no curso de ser um homem mais confiante, ou assume uma meta de abrir um negócio, ou assume uma meta de perder peso, você dificilmente vai conseguir se você não confiar no que você pensa. Então o primeiro passo para alcançar qualquer objetivo é confiar em você. Depois você monta planos, metas, entra em ação, vê o que deu errado, pega feedbacks, mas o primeiro passo é confiar em você. Se você não confiar em você, dificilmente você vai conseguir. É raro alguém conseguir sem confiar. Então esse processo de confiar nos seus pensamentos é o que a gente chama de autoeficiência. Você sabe que você consegue, você é autoeficiente. Por outro lado, a sensação de que nós temos valor, saber que a gente tem valor, que a gente merece, que a gente tem nossos direitos. Não é que você merece, você tem direito de alcançar seus objetivos. É um direito seu. Você não precisa pedir permissão para outra pessoa. Você nasceu, assim como eu, e nós temos os mesmos direitos. Uma pessoa que é milionária tem os mesmos direitos que você. Uma pessoa que se dá bem com as mulheres tem os mesmos direitos que você. Só que talvez ele já tenha ciência disso e já esteja clamando por esses direitos antes de você. Talvez o que falta você é clamar, pô, eu tenho direito disso. Isso é o autorrespeito, você se respeita, você sabe que você tem esses direitos. Então qual que é o impacto da autoestima em nossas vidas? É uma coisa gritante, tá? Uma pessoa com a boa autoestima, ela pensa racionalmente, ela analisa se o que ela está fazendo é certo ou errado, se o que acontece para ela é justo ou não, se ela pode ou não mudar alguma coisa, se o que ela vai fazer vai trazer um resultado ou não, se o que ela fez trouxe algo de bom ou trouxe algo de ruim, o que ela pode aprender com isso? É pensar racionalmente, é analisar os fatos e ver se está tudo certo. Outra característica é o realismo. Elas não ficam se martirizando pelas coisas. Elas analisam com racionalidade. Se acontecer alguma coisa ruim, eles falam, pera, vamos ver se é ruim mesmo. E analisam. Muitas coisas parecem tragédias, parecem coisas terríveis, mas se você parar para pensar, pode ser uma oportunidade disfarçada. Fala, pô, olha, se eu olhar por esse lado, eu posso ganhar com isso ao invés de perder. Então tudo depende da maneira que você olha. Outra característica é a intuição. Pessoas com boa autoestima, elas têm uma intuição boa. Elas conseguem ter bons insights, boas ideias. A criatividade é outra tendência. Uma pessoa com boa autoestima, ela está livre para pensar.
Ela não fica com aqueles pensamentos negativos na cabeça, ela consegue pensar em coisas novas, coisas boas, coisas que vão ajudar ela. Outro fator interessante é a independência. Uma pessoa com boa autoestima é independente, ela sabe que não depende do que os outros pensam ou da reação dos outros para ser feliz. Então muita gente acha, eu só vou ser feliz quando eu arrumar uma namorada, ou se uma pessoa no meu trabalho não me aprovar, é o sinônimo de desespero, eu preciso da aprovação dos outros. Não, você depende de você mesmo. Você não precisa da aprovação de ninguém, você é independente. Você não precisa se preocupar com o que os outros pensam de você. Outra característica de quem tem boa autoestima é a habilidade para lidar com mudanças. Geralmente o ser humano odeia mudanças. Eu não sei se você está estudando agora, mas provavelmente você já estudou. Eu te faço a seguinte pergunta. Você tinha um lugar fixo na sua sala de aula? Provavelmente sim. Geralmente a pessoa vai no primeiro dia, escolhe um lugar, e no segundo dia ela vai sentar naquele mesmo lugar, e o ano inteiro ela vai sentar no mesmo lugar. Se o professor vê que você está conversando muito, às vezes ele te troca de lugar. Que ele vê que tem um grupinho ali que está atrapalhando a aula, ele vai e troca. Isso já aconteceu com você? Se sim, como você ficou quando você mudou de lugar? Você não gostou muito, né? Geralmente as pessoas não gostam de mudanças em geral. Você está acostumado com uma coisa, mudar vai gastar uma energia. E como eu falei, o corpo ele é feito para economizar energia. Então se a partir do momento que você muda, você já vai gastar energia e você não vai gostar. É uma coisa desconfortável. Mas pessoas com boa autoestima, elas têm essa habilidade de lidar com mudanças da melhor maneira possível. Elas sabem que mudanças podem ser positivas. A flexibilidade também é uma característica de quem tem boa autoestima. Eles conseguem lidar com coisas em qualquer situação. Às vezes, eles têm a habilidade de conversar com uma pessoa de alto nível e no mesmo dia conversar com uma pessoa de um nível bem mais baixo, que eles têm que mudar toda a estratégia da conversa, mas eles conseguem lidar. Eles são flexíveis, eles se adaptam ao ambiente. E o último e muito importante, pessoas de boa autoestima, eles aceitam os erros. Eles estão lá dispostos até a ouvir feedback das pessoas. Então uma pessoa que não aceita os erros, ela está perdendo uma oportunidade incrível. Por quê? Quando uma pessoa aceita os erros, ela consegue melhorar. Se a pessoa não aceita os erros, ela vai continuar cometendo esse erro e vai continuar, ela acha que aquilo está certo. Então eu gosto muito que alguém fale, pô Elias, cara, isso aqui tá ruim. Ou isso aqui você tá errando nisso. Por quê? Porque eu posso pensar, claro que talvez eu vou refletir sobre isso, se é verdade ou não, eu vou buscar fatos. E eu vou ver, pô, o cara tem razão. O que eu posso fazer para melhorar? Há alguns anos atrás eu fiz o curso de PNL. Na época eu era ainda meio retraído. E um treinador chegou e me falou, Elias, você precisa melhorar. Às vezes você tem a resposta do que eu quero na ponta da língua. Eu vejo que você sabe o que eu pergunto, mas você não fala porque você tem medo, às vezes, do que os outros vão pensar. Ele falou, cara, tem a resposta, fala, dane-se os outros. Porque às vezes mesmo ele fazia algumas perguntas lá na aula, eu sabia a resposta e eu não falava. Pô, eu falava, será que eu vou falar alguma coisa, alguma besteira, enfim. E é uma coisa que eu fazia sempre, até na escola, em outros lugares. E ele me deu esse toque, a partir dali, cara, eu quero que se dane. Se eu tô em algum curso assim, alguém perguntou alguma coisa e eu sei, eu falo mesmo. E isso melhorou bastante a minha assertividade, inclusive a minha confiança mesmo em mim. Em saber que o máximo que pode acontecer é eu estar enganado e aprender uma coisa nova. Então, para que isso acontecesse, eu precisei aceitar que eu estava errando e corrigir esse meu erro. O que muitas pessoas não fazem. Agora, olha a diferença de uma pessoa com a baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima tendem a ser irracionais. Elas não analisam os fatos como eles são. Elas têm muitos erros de pensamento. Elas distorcem. A gente vai falar mais sobre isso no próximo módulo. Geralmente elas são cegas diante da realidade. Está acontecendo uma coisa na cara delas e elas negam. Elas, não está acontecendo, isso não é verdade. Por mais que você fale, pô, cara, só você não está vendo, elas não. Às vezes o comportamento dela está destruindo alguma coisa, algum relacionamento com a família, com a namorada. E o cara acha que aquilo tá certo, ele é cego diante da realidade. Por mais que você fale, o cara tá crente naquilo. Pessoas com baixa autoestima têm medo do novo.
Então, é aquilo que eu falei, quando, por exemplo, uma pessoa vai num curso novo, ela fica com medo do que vai acontecer lá. Ela vai conhecer, geralmente, gente nova, ela fica com medo, às vezes ela tem medo de arriscar, às vezes ela tem uma ideia muito boa para começar um novo negócio que vai dar muito dinheiro, mas ela tem medo de sair do emprego dela e buscar uma coisa nova. Então, geralmente, a pessoa com a baixa autoestima perde muita oportunidade. Outra característica é o conformismo. Ela se conforma. Tá acontecendo aquilo na vida dela, tá uma merda a vida dela, e ela tá conformada. É isso mesmo, eu nasci assim mesmo, não tem como mudar, eu nasci pra sofrer, enfim. Outra característica é rebeldia. A pessoa age de maneira incorreta, alguém tenta corrigir, um superior no trabalho, na escola ou na faculdade, e aí a pessoa age com rebeldia. Ela faz de tudo para provocar, para ser do contra, para fazer alguma coisa para prejudicar os outros. Enfim, ela quer ser rebelde. Outra característica é a postura submissa. Geralmente pessoas com baixa autoestima são submissas às outras, elas não têm confiança nelas mesmas e elas aceitam tudo. Se uma pessoa fala que vai ser de um jeito, ela aceita, principalmente em relacionamentos. Outra característica é o comportamento defensivo. Elas estão fechadas ao mundo, elas sempre estão se defendendo de alguma coisa. Às vezes tem algumas experiências negativas que evocam aquelas memórias, evocam o instinto de defesa, mas às vezes essas pessoas não param para analisar se aquele medo, se aquela defesa faz sentido ou não. E elas agem, elas se comportam defensivamente. Alguma pessoa vem falar com elas, elas ficam pensando, o que será que esse cara quer? Elas são fechadas às novas experiências, a novos contatos. Às vezes algum amigo fala, vamos numa festa, ela não sei o que, ela já fica pensando que vai ser rejeitada quando chegar lá. Ela adota uma postura defensiva. E por último, o medo e a hostilidade aos outros. Ela acha que as pessoas ou são superiores, ela fala, eu não quero falar com esse cara, ele é superior a mim, ele se sente nervosa diante de pessoas de sucesso, ou elas procuram defeitos para se sentir superiores às outras pessoas. É como você tá num grupo de amigos, aí uma pessoa de baixa autoestima tá lá, e aí você comenta com ela, você viu o Pedrinho? Ele foi para os Estados Unidos abrir um negócio lá, não sei o que, o cara tá mó bem. E aí ela vai falar, também a família dele era rica. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria um negócio melhor. Ele escolheu o negócio errado, daqui a pouco esse negócio vai falir. Começa a pôr um monte de defeito na virtude, na vitória dos outros. Só para tentar se sentir superior a elas, isso consigo mesmo. Só para que ela possa acreditar que de alguma forma é superior a essa pessoa. Então, ou ela vai ter medo de alguma pessoa superior, talvez até de mulheres, que são muito bonitas, ele tem medo de chegar, ou ele vai pôr defeito, só para não se sentir mal, para se sentir melhor consigo mesmo, ele acaba pondo defeito. Isso vai aliviar o sofrimento dele, botar defeito nos outros. O importante para ele não é ele ser bom, é o outro ser pior que ele. Se todo mundo for pior que ele, para ele tá tudo certo, ele pode estar um lixo, se tiver alguém pior, ótimo. E outra coisa que acontece muito com quem tem baixa autoestima é se autocondenar. Eles se auto-sabotam. Como é que acontece? Eles têm crenças negativas, crenças do tipo, eu sou um fracasso, e eles começam a se auto-sabotar para justificar a sua crença. Às vezes, essa pessoa que tem a crença que ele é um fracasso, ele começa a ter sucesso. Ele faz uma coisa boa e começa a ter sucesso. Só que ele fica ansioso por causa disso. E ele dá algum jeito de estragar tudo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu com muita gente. A pessoa tá ali, ela fez tudo certo. Por exemplo, no relacionamento, o cara acha que é um fracasso com as mulheres. E ele chega numa garota bonita, ela gosta dele, e os dois começam a namorar. E aí, ele dá um jeito de acabar com o relacionamento. Ele começa a inventar coisas em tudo. Por exemplo, ela tá andando e ele fala, você olhou pra aquele cara? Aí já começa uma briga. Aí ele, no outro dia, você não me ligou, você não gosta de mim. Começa outra briga. E aí ele vai procurando, todo dia, arrumar uma briga nova. Ele acaba com o namoro e depois ele tem a crença dele. Não falei que eu era um fracasso com as mulheres? Olha aí, me ferrei de novo. Mas ele se auto-sabotou.
Então isso acontece não só com as mulheres, acontece nos negócios, acontece em qualquer área. O cara que tem a crença negativa, ele vai procurar coisas para fortalecer suas crenças. E o contrário também é verídico. Se você tem crenças positivas, você vai encontrar coisas para fortalecer suas crenças. Pode até ser que essas coisas que você procura não sejam reais. Pode até ser que você esteja interpretando de uma forma diferente, mas eu prefiro interpretar diferente para o positivo do que para o negativo. Às vezes eu prefiro ser iludido do que me ferrar, me auto-sabotar. Porque eu sendo iludido, eu tenho mais chance de alcançar aquilo, mesmo que não seja verdade ainda. Eu estou trabalhando mentalmente na construção do meu objetivo. Ou eu posso trabalhar mentalmente na construção do meu fracasso. Eu prefiro a primeira opção. Então, a autoestima auto-baixa, ela tende a gerar profecias autorrealizadoras. Se você tem uma autoestima boa, você vai ter profecias de que coisas boas vão acontecer e essas coisas acontecem. Por outro lado, se você tem autoestima ruim, você vai ter profecias ruins. Nada dá certo pra mim e nada vai dar certo pra você. Então é tudo uma questão de mudar a autoestima. A autoestima é muito poderosa. E para finalizar esse vídeo, qual que é a diferença de autoestima e arrogância? Arrogância, na verdade, é sinônimo de baixa autoestima. Porque o cara arrogante, ele quer ver os outros abaixo dele, ele se acha superior aos outros. O cara que tem autoestima elevada, ele não precisa sentir que os outros são inferiores. Pelo contrário, se ele vê uma outra pessoa progredindo, ele fica feliz por ela. Caras com arrogância, eles têm aquilo, eu quero que a outra pessoa se dê bem, mas menos que eu. Eu não quero ninguém acima de mim. E isso é um sinal de medo. Ele tem medo que alguém seja melhor que ele. E é um sinal de baixa autoestima. Então, não caia nessa de ser arrogante. Confie em você mesmo. Crie planos para melhorar você mesmo. Você ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E não pense nos outros. A sua competição não é com os outros, é com você mesmo. A partir do momento que você conseguir entender isso, você vai ter o sucesso que você merece ter.